Fala, rapaziada, ameaça de morte para o Equador perder contra o México. Foi isso que denunciou um jornalista argentino e isso é gravíssimo. Se realmente for verdade, a FIFA tem que tomar algum tipo de atitude. Em relação a Flamengo versus River Plate, hoje, graças a Deus, o Flamengo volta a campo às 3h30 da tarde. Já eu passo todas as informações e a provável escalação. E sobre o nosso Sub-20, algo tem que ser feito nos bastidores, porque o Alfredo Almeida é o responsável pela base. O Noval saiu em julho de 2025 e a base vem descendo a ladeira e foi eliminada em relação ao Sub-20 no Campeonato Brasileiro da categoria. Essas e outras vocês encontram agora na Fla Geral. Se vocês puderem, deixe seu like e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Agora uma situação bem complicada. Os jogadores da seleção do Equador foram ameaçados pelo cartel, segundo Eduardo Feynman, que é um jornalista argentino. Isso antes da partida contra o México, né? Eles acabaram sendo eliminados, mas vamos dar uma lida aqui na matéria que o Coluna do Fla soltou. O repórter afirmou que os membros do cartel mexicano ameaçaram os jogadores do Equador para que perdessem a partida na segunda fase da Copa do Mundo. Dentro de campo, os donos da casa atropelaram e venceram por 2-0. Então, rapaziada, a FIFA, na minha opinião, tem que tomar alguma atitude sobre isso, né? Porque como é que você vai jogar tranquilamente sendo ameaçado pelo cartel mexicano dentro do México? Então vamos lá para ler aqui, ó. Ligaram para 5 jogadores do Equador com dados específicos deles e dos seus familiares e ameaçaram de morte, tá? É uma situação muito complicada, impressionante, e foram ameaçados para perder contra o México no estádio Azteca. Querem que o México saia campeão de qualquer jeito, falou o jornalista argentino. A FIFA tem que tomar alguma atitude caso realmente isso seja verdade. Queria muito saber a opinião de vocês. Realmente, a seleção do Equador, que tinha ido muito bem, ela não foi nem sombra do que foi contra a Alemanha nessa partida do México. Então, algo realmente pode ter acontecido nos bastidores e eu não duvido de nada em relação a essa denúncia. Não se esqueça de botar a sua opinião, por favor, aqui embaixo do vídeo. Desculpa começar o vídeo com essa notícia, mas é uma grave acusação que fizeram em relação a essa partida que tem o Gonzalo Plata como jogador do Flamengo na seleção do Equador. E rapaziada, hoje o Flamengo volta a campo, né? Finalmente, mesmo no meio da Copa do Mundo, a gente sabe que a emoção que o vermelho e preto traz pra gente, nenhuma seleção nos dará. E o Flamengo entra em campo às 3h30 da tarde para enfrentar o River Plate, uma reedição daquela grande final de 2019, onde vencemos no apagar das luzes com 2 gols do Gabigol e levantamos a taça depois de muitos anos. Nesse jogo de hoje, que é um amistoso lá em Portugal, a gente pode acompanhar essa partida tanto pela Band, em TV aberta, quanto pela GE.TV no YouTube, também de graça. E para quem tem Sport TV, quem tem TV fechada, pode acompanhar tanto pelo Premiere quanto pelo Sport TV. O Flamengo vai entrar em campo hoje com uma joia da base na zaga rubro-negra e com alguns desfalques, lógico, porque o Flamengo não é só um time, o Flamengo é uma seleção e cedeu vários jogadores para várias seleções, né? Tem seleções que já foram eliminadas, como é o caso da seleção do Uruguai, só que a gente deu férias, assim como a gente deu para outros jogadores, a gente deu férias também para os jogadores do Uruguai que poderiam voltar e já ir direto para Portugal, mas não teriam aquele período de 10 dias que os outros jogadores tiveram. Então, o Flamengo deve ir a campo hoje, segundo o Globo Esporte, com a seguinte escalação. Goleiro Rossi no gol. Na zaga, conforme já tinha adiantado para vocês, João Vitor terá a oportunidade ao lado do Vitão. Na lateral direita, o Emerson Royal. Na esquerda, o Ayrton Lucas. Na parte de volante, o Eric Pulgar ao lado do Jorginho, né? Bom a gente poder rever o Jorginho em campo. Luiz Araújo como o camisa 10 ali, como o meia armador. E no comando de ataque, Samuel Lino ao lado do Bruno Henrique. E como centroavante, o nosso Pedrão. É isso, esse é o time do Flamengo para entrar em campo hoje. O meu palpite para esse jogo é um humilde 2-0 para o time do Flamengo, né? As casas de apostas estão colocando o Flamengo como favorito, mas não estão botando o River Plate como um azarão. Tá um jogo equilibrado ali pelas apostas, né? Mas o Flamengo tendo uma pequena vantagem. Então é isso sobre Flamengo versus River Plate, que dê tudo certo hoje e graças a Deus poderemos voltar a ver o nosso vermelho e preto. E além desses 3 jogos que o Flamengo fará em Portugal, o Flamengo já marcou um amistoso durante ainda a Copa do Mundo contra o Olímpia lá em Brasília. Então
parece que esse mês de julho já volta totalmente a temporada rubro-negra, mesmo sendo amistosos, mas são vários e vários amistosos para o Leonardo Jardim testar esse time que ele treinou tanto durante a Copa do Mundo, mesmo com os desfalques. E agora eu vou fazer um desabafo aqui sobre o nosso Sub-20, que foi eliminado depois de empatar com o Avaí no apagar das luzes, né? E não tem como dar desculpa que o time estava cheio de desfalques, porque o Flamengo já vem mal desde a Libertadores da América. A gente chegou na final da Libertadores, Deus sabe como, né? E depois que fomos eliminados, perdemos ali a grande final, não pudemos disputar, não nos classificamos para disputar o Mundial. Depois disso, no Campeonato Brasileiro, derrota atrás de derrota, aí veio a demissão do Bruno Pivetti e conseguimos uma vitória contra o Grêmio e depois só empate, mesmo com o novo técnico, porque ao meu ver tá faltando comando nesse Sub-20. O Alfredo Almeida, que é indicado ali pelo José Boto, então os dois são responsáveis por esse atual momento do Sub-20, eles precisam resolver essa situação, ou o Boto troca o comando do Sub-20 e das outras categorias de base, porque desse jeito não dá, rapaziada. Desde 2017, há 9 anos que o Flamengo não é eliminado do Brasileirão Sub-20 e conseguimos isso, essa façanha no lado negativo nesse ano de 2026. E ao meu ver, conforme eu já falei para vocês há um tempo atrás, o grande problema da nossa base foi a partir dessa situação aqui, ó. No dia 11 de julho de 2025, né, há quase um ano, o Carlos Noval foi demitido, ele não é mais gerente da base rubro-negra. E esse cara, rapaziada, levou a base nas costas desde a época do Bandeira de Melo, até um pouco antes, e ele conseguiu fazer coisas que desde o início da década de 90 a gente não conseguia aqui. Era de revelar bons jogadores, né, e até mesmo vender no futuro, como foi o caso do Vinícius Júnior, como foi o caso do Lucas Paquetá, do Reinier, que botou muita grana no nosso bolso, além de várias outras joias, ok? Então o Carlos Noval foi esse cara responsável por dar vida de novo à base rubro-negra, que a gente não tinha desde o início da década de 90. Né? No início da década de 90 revelamos vários bons jogadores que saíram de uma forma quase gratuita do Flamengo, né? Como foi o caso aí de várias revelações, Júnior Baiano, Paulo Nunes, Marcelinho Carioca e por aí vai. Foram vários excelentes jogadores que o Flamengo conseguiu revelar e logo depois saiu do rubro-negro, como foi o caso também do Zinho, né? Então, várias feras brabas, elas foram reveladas na década de 90, depois tivemos um hiato muito grande até a chegada do Noval, se eu não me engano, no início ali de 2011, 2010. Então a gente conseguiu montar uma base competitiva, vencemos vários títulos, cara, vários e vários, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Sub-20, Sub-17 e por aí vai. E agora, depois da saída do Noval e a chegada do Alfredo, a gente tá diante dessa situação ridícula. Como pode a gente dar um jogador como o Felipe Tereza, que é um artilheiro que fez gol em final, sendo decisivo ali no Mundial, e a gente vive um pesadelo na base, porque eu nunca vi a base tão fraca como eu tô vendo nesse ano de 2026. E a gente tem que dar crédito a quem tem crédito e também cobrar a quem está de frente. Então, senhor Alfredo Almeida, tem que ser resolvida essa situação, ou o Boto, que indicou o Alfredo Almeida, que mude e coloque uma pessoa lá para tocar a base de uma forma melhor, porque do jeito que tá bem complicada a situação. É uma base enfraquecida e sem revelar bons jogadores. E eu queria saber muito a opinião de vocês, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. Ainda estamos no torneio OPG. Nesse sábado a gente jogará um clássico contra o Botafogo pelas quartas de final e que tudo dê certo, mas que o Sub-20 seja fortalecido e que a gente não doe bons jogadores, né? Como a gente fez praticamente também com o Chola, né? Que era um jogador de muita competência ali, aberto pela esquerda, e não foi aproveitado no time profissional e acabou saindo por um valor bem baixo. Então, que tudo se resolva na base, a gente ainda tem esperança que... Sinceramente, galera, eu tô muito chateado por ver o Flamengo do jeito que tá, né? Enfraquecido e de uma forma ali bem
atípica, né, para o que sempre vivemos em relação a todas as bases, principalmente nosso sub-17 e também ao nosso sub-20. Então a esperança é a última que morre, mas o José Botto é diretamente responsável, assim como Alfredo Almeida, que eles resolvam essa situação o mais rápido possível. Quem viu o jogo do Flamengo e Avaí sabe que o Flamengo não mereceu passar para a próxima fase, mas foi punido também de uma forma muito dolorida, fazendo um gol aos 47 do segundo tempo e tomando um gol aos 51.